na Copa de 1998. A água batizada na Copa de 90. Essas e outras teorias da conspiração do esporte vocês verão hoje aqui neste canal. Olá a todos, meu nome é Dayana, para quem não me conhece, e este é o meu canal, dedicado a falar de esporte, comportamento e moda. Hoje eu vou trazer para vocês algumas das principais teorias, pelo menos algumas das mais famosas teorias do mundo esportivo. Sabe aquela coisa que sempre rola, às vezes, quando um time perde de maneira inusitada, ou quando o time tá indo muito bem e acaba perdendo, aí sempre rola aqueles papinhos, será que vendeu o jogo? Será que não vendeu? O que será que tá acontecendo? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Vamos com teoria número 1. Ganha ou ganha. Em 1934, a Itália vivia o auge daquele regime que termina com Fá, que começa com Fá e termina com cismo. Eu não posso falar a palavra inteira porque esse vídeo pode ser censurado. E como meu canal tá só começando, então, gente, eu preciso tomar alguns cuidados. Que era um regime ditatorial. Circulou na época, em 1934, que durante o jogo contra a Áustria e a Tchecoslováquia, que já eram uma das finais, né, da quarta de final e final, foi distribuído a cada jogador um bilhetinho, assim, muito singelo, gente, assim, com escrito vitória ou morte. É claro que os jogadores iam falar assim, vitória ou morte, eles entenderam o recado. E a Itália enfrentou tanto a Áustria contra a Tchecoslováquia, que eram jogos chaves para poder chegar à final, né, a semi e a final, sem nenhum problema. E com muita ajuda da arbitragem. Então, até esse episódio ficou atribuído à famosa máfia do apito, que há também quem acredita que a famosa máfia do apito foi criada nessa mesma época pelo regime ditatorial do Mussolini. Então, assim, a gente nunca sabe. Minha opinião, pessoal, eu acho possível. Não dá pra, assim, dizer sim ou não, mas eu acredito que essa teoria é possível. Teoria número 2, o Migué do Rosário. Em 1978, a Argentina sediava a Copa do Mundo, tá? O Brasil e a Argentina, por sinal, né, estavam no mesmo grupo. O Brasil já tinha ganhado da Polônia por 3-1 e para ir para a próxima fase, o Brasil só precisava que a Argentina ganhasse do Peru por uma diferença de 4 gols. E a Argentina simplesmente fez 6-0 contra o Peru. Ramon Quiroga era o goleiro argentino da época. Ele era um peruano, ele era argentino, desculpa, naturalizado peruano. Ele falhou em pelo menos 3 gols contra o Peru. Assim, ele facilitou muito. Os donos da casa, então, conseguiram chegar à final contra a Holanda, e é claro que a Argentina acabou ganhando nessa época. Quiroga sempre, o goleiro argentino, sempre negou que ele fez qualquer favor favorecendo o time argentino, tá? Mas assim, nunca se sabe. Eu acredito que, principalmente em jogos muito decisivos, assim, pode sempre haver aquele nervosismo, pode haver esse nervosismo. Então, nesse caso, eu vou passar aquele pano. Agora, esse episódio, ele é bem interessante. Esse eu lembro muito bem, que ficou conhecido como vocês ficariam enojados. Essa frase, posteriormente, foi usada em muitos memes. Pra quem não lembra daquele Mundial de 1998, que o Brasil era a Copa do Mundo sediada na França nessa época, o Brasil tava indo bem, tá? Né? A gente brasileiro, nós brasileiros, a gente sempre tem aquela coisinha de, o Brasil não tá indo bem e tal, enfim. Aí quando você pergunta pros seus pais, normalmente o pessoal gosta do futebol brasileiro. Mas enfim, nessa época tinha o Ronaldo Fenômeno, né? Era aquele timaço, enfim. Na final contra a França, que estava sediando o evento, o Ronaldo passa mal de maneira misteriosa. Alguns falam que teve uma convulsão, tem várias e várias teorias. Recentemente, inclusive, eu estava assistindo um podcast e o Ronaldo falou que aquilo é um maior absurdo, que isso nunca aconteceu, enfim. Então, o que aconteceu? Ele passou mal no final do jogo. Aí eu lembro que nessa hora já ficou aquele clima tenso, pelo menos pra quem é brasileiro já tava, porque o Ronaldo era o principal jogador, todo mundo já tava assim, minha nossa, já era.
jogo perdido, vamos perder a Copa, tristeza, vamos que vamos. E foi exatamente o que aconteceu, pro 3-0. E o que aconteceu? Aí rolou essa teoria, que aí vem a parte engraçada. Um suposto jornalista chamado Gunther Schwarzer, espero seja assim que pronuncia o nome dele, agora vocês vão entender o porquê desse vocês ficarem enojados. Tecnicamente, ele mandou um e-mail que foi parar nas principais mídias dizendo que o jogo tinha sido comprado, né, para favorecer a França e para que o Brasil ganhasse o direito de sediar a Copa, de ganhar a Copa de 2002, que acabou acontecendo na Copa de 2002. Porém, aí vem a parte mais engraçada da história. Esse rapaz, eu fui atrás dessa teoria e eu descobri que esse Gunther Schwarzer, ele era simplesmente, em 1998, um funcionário da Volkswagen. E ele viu esse e-mail, ele viu em algum lugar e ele repassou apenas pro time dele interno. Não pro time dele interno, acho que praticamente quase que pra empresa inteira. Ele mandou para 500 pessoas. Gente, eu nem lembro se em 98 tinha e-mail assim, mas enfim, foi isso que eu encontrei. E, na realidade, ele nunca foi autor desse e-mail. Alguém que recebeu o e-mail dentre esses 500 funcionários da Volkswagen alterou o nome dele e colocou que ele era jornalista de um meio de comunicação famoso. Então ele ficou com essa fama, ele até conta, eu fui dar uma pesquisada, ele conta que ele foi muito perseguido na época, então rolou um estresse, mas também teve males que veio pro bem. Ele acabou ficando bem famoso, foi criado até posteriormente, quando já existia o Facebook, uma página para ele tinha mais de 70 mil fãs, digamos assim. Em 2018 também ele acabou se candidatando a deputado estadual. Acabou não vencendo, porque ele conseguiu um pouquinho mais de 1000 votos. Mas enfim, gente, essa é só uma curiosidade, porque até em 2014, quando teve a questão do 7-1, também rolou de novo o nome dele, que ele, com a teoria de que o jogo tinha sido comprado, enfim. Mas não, gente, ele nem é jornalista, essa notícia nem foi dada por ele, e é engraçado que até hoje ele ainda é atribuído, e até hoje a gente ainda vê memes com vocês ficariam enojados. Conta aí se vocês já conheciam essa história. Frango com orgulho. Em 1927, o goleiro galês Dan Lewis defendia o Arsenal e encarou o Cardiff na final da Copa da Inglaterra. Faltava apenas 15 minutos para o fim do jogo e Ferguson do Cardiff chutou o gol sem muita pretensão. Sabe aquele gol que você chuta que acho que até eu defendia? Pois é, ele não defendeu. Então, o que aconteceu? Todo mundo atribuiu a esse tremendo frango que esse jogador Dan Lewis, ele, na verdade, ele torcia para o Cardiff. Então, por isso, ele facilitou para que o time de coração dele ganhasse o jogo. O fato é que depois desse episódio, o goleiro nunca assumiu para que time ele torcesse. Pode ser que sim, pode ser que não. Essa é a minha opinião nessa história. Episódio número 4, o triste fim de Sindelar. Nascido na Tchecoslováquia e radicado na Áustria, Matthias Sindelar era um dos melhores jogadores da Europa quando morreu misteriosamente aos 35 anos. Desculpa, falei 1935, não sei porquê, desculpa. Essa teoria tem como base o amistoso entre Áustria e Alemanha em 1938. O jogo marcaria a despedida da seleção da Áustria, cujo território seria anexado à Alemanha. O combinado entre os alemães era que vencessem, só esqueceram de avisar o Sindelar. O Sindelar, ele jogou assim uma partida incrível, marcou 2 gols. Só que essa rebeldia do Sindelar acabou gerando algumas teorias, entendeu? Porque posteriormente ele foi encontrado morto junto com a namorada na casa dele e muita gente acredita que essa rebeldia, que ele não foi morto, mataram ele, porque para quem não sabe, nessa época
a Alemanha vivia aquela tristeza daquele regime que começa com na e termina com zismo. De novo, não posso falar esse nome, mas vocês já entenderam. Episódio número... esse é o último episódio, Água da Discórdia. Esse daqui eu tenho algo na minha mente que me faz lembrar. O Brasil, ele não era não era assim o favorito da Copa de 90, mas ele tinha ele apresentava um futebol bom, para ir bem além das oitavas de final. No primeiro jogo eliminatório do Clássico contra a Argentina, a seleção brasileira ela fez sua melhor partida naquele Mundial. Perdeu gols incríveis, porém quem ganhou foi a Argentina, com gols marcados por Canija. E nessa época, para quem assistiu o jogo, para quem lembra do jogo, o lateral branco, ele bebeu uma água que foi dada por um dos jogadores da Argentina. E o que aconteceu nessa época? O branco ficou visivelmente alterado durante a partida depois dessa água. Depois, até entrevista, posteriormente, o jogador branco, ele sugeriu que a água que o time argentino ofereceu para ele era batizada. Aí agora vem, não sei se é surdo da minha cabeça, gente, mas eu lembro de muitos anos depois, a gente tá falando já pelo menos anos 2000, o próprio Maradona, ele deu uma entrevista pro Fantástico, gente, eu lembro disso, gente. Então, comenta aqui se vocês se lembram disso. E ele dava risada nessa entrevista, ele realmente assumiu que a Argentina deu essa água batizada pros jogadores brasileiros para que facilitassem eles a ganhar. Eu lembro que nessa entrevista o Maradona dava risada, enfim. E o Brasil acabou sendo eliminado naquele jogo. Eu não sei se isso é devaneio da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que eles realmente assumiram muitos e muitos anos depois, essa questão de ter dado a água batizada. Comenta aqui se vocês lembram dessa teoria, comenta aqui se vocês conheciam todas essas teorias e qual que é a sua opinião. Eu peço para quem ainda não deixou o like, não comentou, deixa seu like, comente e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!